7, de 5 a 7. Sem ventilador tocando. Pois, quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Eu fiz um recorte, né, dentro do texto do capítulo maior e do contexto maior, que é a relação extremamente conturbada e traumática que é a relação entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto certamente é a igreja que deu mais dor de cabeça, deu mais problema entre si e também para o apóstolo Paulo. E é interessante, né? Porque é a igreja em que aparece a lista dos dons espirituais, em que parece que as pessoas viveram experiências interessantes com Deus. E o apóstolo Paulo declara amor, assim, talvez aos filipenses seja o mais próximo do quanto que Paulo declara amor à igreja, mas é a igreja que ele tem maior conflito, a igreja que põe à prova a sua liderança, o seu pastoreio, o seu apostolado, enfim, né? E os conflitos foram grandes, a gente conhece, né, as cartas tanto a primeira quanto a segunda, os problemas que o apóstolo lista ali, né? Inclusive, esse é um contexto que Paulo está falando das consequências de uma carta muito severa que ele havia escrito, que a própria primeira carta já é muito dura. Paulo aponta assim, problemas estruturais mesmo daquela comunidade, mas muitos dos estudiosos do Novo Testamento diz que possivelmente houve outra carta. Houve essa primeira carta, né? E aí ele fala, por exemplo, daquela confusão lá do cara que pega a mulher do pai, e fala da confusão na hora da ceia, né? Que os que têm comida comem e faz uma maior festa e a maior não apenas festa, né? Mas faz mesmo um banquete com muita comida, muita bebida, e outras pessoas que eram pobres e que também chegavam à igreja não comiam nada, ficavam com fome, enfim. Que a celebração da ceia era sempre dentro, né, do espaço de um jantar, porque essa era a cultura de Corinto. Corinto tinha seus famosos clubes, os grupos se reuniam nos clubes, então os artesãos tinham o seu clube, os tecelões tinham outros, os filósofos, enfim, os homens em geral se reuniam por seus grupinhos em clubes, e nesses clubes havia banquetes que se transformavam em verdadeiros bacanais, né, porque eles adoravam Afrodite, a deusa da fertilidade, etc. Então, até mesmo os gregos, que já eram tidos como promíscuos, achavam os coríntios promíscuos demais. Segundo o Eugene Peterson, né, que também é um erudito do Novo Testamento, ele disse que os gregos, quando queriam falar assim, vamos cair na esbórnia, vamos cair na farda, diziam, vamos nos corintizar. Vamos chutar, meter o pé na jaca, porque a coisa era bem complicada mesmo. E quando a palavra ela chega, Paulo prega e passa quase 2 anos ali montando aquela comunidade, só que depois que ele sai, tudo isso que acontecia lá, e eu estou sendo bem rápido, mas havia problemas mais complexos, essa relação mesmo desses clubes, dessas famílias que tinham os patronos, né? E aqueles outros que estavam ali, de alguma forma havia algum nível de dependência desse patriarca ali, desse patrono ali da família. Se tivesse algum nível de dívida, ou estivesse em um lugar de serviçais em relação a esses patronos, muitas vezes eram
explorados, violentados, abusados, inclusive sexualmente, enfim, a coisa era muito feia. E essa turma ouve a palavra do evangelho, né, se converte, se torna cristão, monta uma comunidade, mas muitas dessas práticas ainda permanecem. E aí o apóstolo Paulo recebe notícias disso e precisa escrever, exortar e dizer, olha, não dá, vocês foram chamados para uma nova vida. E aí o grande susto deles é que Paulo, ele era muito autêntico. Lá no capítulo 4, ele diz assim, nós recusamos os procedimentos enganosos, as palavras macias, não, a gente rasga o coração e fala a realidade para vocês. E fala com amor, mas fala. Só que os coríntios, primeiro, que era de uma cidade muito imponente, tinha muitos recursos financeiros, era uma rota marítima, né? Então todo mundo ali da região, da região grega, e todo mundo das várias províncias romanas passava lá para as relações comerciais e também para cair na farra, né? E também tinha eles se orgulhavam do seu nível de capacidade filosófica, tentava se comparar inclusive a Atenas, né, que era considerada a cidade máxima ali daquele contexto da filosofia e tal, Antioquia também, mas Coríntios também se orgulhava muito disso. Então para eles era um absurdo que esse camarada ali de tradição judaica se ousasse a exortar e falar da forma com que eles deveriam se comportar, viver e pensar a vida, o mundo, as relações. Era muita pretensão, né? E o texto fala que provavelmente alguma liderança, alguma figura se colocou nesse lugar de insuflar a briga, né? Ele vai dizer aquele que cometeu o erro, né? Que vocês deveriam ter sido firmes em repreender ele, porque ele é que insuflou a confusão. Enfim, a história é muito longa, mas eu estou só contextualizando, eu não queria nem gastar tempo com esse problema em si, mas eu queria olhar um detalhe que para mim é muito importante nesse trecho que a gente leu, é que Paulo vai dizer o seguinte, olha, o meu estado emocional estava muito abalado diante desse conflito que eu vinha vivendo, porque eu mandei a carta severa para vocês, sim, e possivelmente ele escreveu uma outra carta, né? Então além da primeira, foi isso que eu ia dizendo. Os estudiosos dizem que possivelmente esta carta severa se perdeu, talvez até Paulo mesmo pediu que desse fim nela, porque ele pegou mais pesado do que a primeira carta, que já é pesada. Paulo pegou, assim, teve um momento que ele disse assim, se deem por satisfeito que eu estou falando por carta, não estou pessoalmente, e foi até bom não ir visitar vocês de novo, porque do jeito que eu estou aqui, eu ia cuspir fogo. Graças a Deus, Deus segurou a onda para que as relações fossem melhores. Ao mesmo tempo que ele vai dizendo, olha, eu dei meu coração para vocês. Tem um verso aí no capítulo 6 que é a coisa mais linda, que ele diz assim, eu tô com vocês para viver ou para morrer. Estamos juntos, assim, vocês são parte da minha vida, mas eu não poderia me furtar de exortar vocês. E eu sei que ninguém gosta de ser exortado, e isso gerou um conflito quase insolúvel, mas eu acredito na ação do Espírito Santo. Enfim, mas aí então Paulo está lá, segue a sua viagem missionária, seu processo, ele agora está na Macedônia, mas ele diz que ele não consegue desenvolver o seu exercício ministerial porque o conflito, sem saber da reação, depois dessa carta severa que ele manda, sabe Deus o que ele disse nessa carta. E ele agora está apavorado com as consequências disso. Ele não consegue fazer nada direito, lá está apavorado, enfim, muito angustiado, e ele fala de conflitos externos e tremores internos, sabe? É um conflito tão profundo que dá um abalo interior profundo. Aí ele diz assim, olha, eu já estava nesse nível tão absurdo, até que Deus, que conforta os aflitos, me consolou. E como é que ele me consolou? Mandou um anjo para vir me visitar? Não. Me fez ter um arrepio, ter uma experiência sobrenatural, ter um êxtase profundo? Não. E olha que ele conta dos muitos êxtases e das experiências místicas que ele teve, mas nada disso talvez tenha sido capaz de consolar e de livrá-lo desse profundo conflito interior, emocional, até que Deus mandou Tito. Ele diz assim, Deus que consola os abatidos, os aflitos, me consolou com a chegada de Tito. A presença de Tito é manifestação concreta da consolação de Deus.
Aí depois ele diz, mais do que a presença, evidentemente as notícias que Tito me trouxe de vocês também, de que vocês acolheram a minha carta severa, e mesmo tendo ficado entristecidos no momento, vocês entenderam as minhas motivações e reconheceram seus equívocos e repensaram. Isso me deu grande alegria, inclusive a alegria profunda que eu sou quando o Tito me diz que vocês estão preocupados comigo, estão em oração, sentem saudade, se preocupa como é que está meu sustento, como é que está meu processo aí nessas terras tão distantes, minha saúde. Saber que vocês se preocupam comigo, e isso me consolou bastante. E essa nota tão pequena, eu acho que é tão profunda para nós, né? Como que Paulo está mostrando o poder do afeto, das relações profundas de comunhão dos irmãos, de como amizades profundas e amizades espirituais são manifestação concreta de uma ação de Deus no momento das adversidades da nossa vida. E isso é uma coisa muito significativa. Enquanto a gente vinha orando aqui, eu estava pensando já na mensagem de como que a gente se importa, né? Como que cada um, a gente vai procurando saber das notícias. Por exemplo, a Regina às vezes assim, se puder por Luan, porque tipo, eu já pedi tantas vezes, todo domingo eu já tô meio que cansado de cansar vocês com a mesma história, mas pelo contrário, a gente não basta ver a Regina e dizer, e aí, Luan? Porque nos importa, sabe? Ou ver Lucy falar da chegada de Lara com um sorriso, e todo mundo rasgar um sorriso também, porque sabe quão significativo é essa chegada. Isso é de uma profundidade espiritual enorme. E às vezes a gente vai vivendo, no caso do apóstolo Paulo, a crise era ministerial, mas a gente tem as nossas crises. O que em nós gera por fora conflitos e por dentro tremores? Todos nós temos nossas lutas, nossas questões, nossas demandas que geram essas fragilidades, esses tremores, esses conflitos. E muitas vezes a gente invoca a presença de Deus, a ação de Deus, o milagre de Deus, e às vezes até não percebe, diz, cadê Deus? Deus está em silêncio diante desse conflito. Mas a gente não percebe muitas vezes que Deus manda alguns títulos para chegar perto de nós. Presenças confortadoras, presenças consoladoras, presenças renovadoras da alma, presença do Espírito Santo, Paráclito, Consolador. Que Deus, por meio dessa palavra, faça de nós figuras que sejam resposta de Deus e mais, seja a ação concreta de Deus para nos consolar e nos confortar quando estivermos no meio das aflições uns aos outros. Que algumas pessoas possam contar com a nossa presença e a nossa presença seja a presença de Deus. É muito bonito isso, e o Evangelho fala disso o tempo inteiro. Por exemplo, quando Tiago fala lá sobre confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos sarados, né? Nossos pecados ou as nossas culpas, né? A tradução varia ali um pouco. Aquelas nossas questões, os pesos da nossa alma. Assim, confessem uns aos outros para que vocês sejam não lhes perdoados, eles sarados. E aí, em outros contextos, ele vai dizer, olha, fala com Deus ali, confessa seu pecado para Deus que perdoa o seu pecado, mas às vezes você recebe perdão, mas falta cura. Você fala com Deus, tá tudo ok ali, essa culpa, esse pecado está perdoado, mas ainda há alguma coisa que precisa ser sarada, e aí você precisa de alguém com cara de Deus na sua frente. Alguém que seja presença viva, real, palpável, material do amor profundo de Deus que nos renova, que nos conforta, que nos encoraja, que nos fortalece. Esse foi Tito para Paulo. Tito estava com Paulo na sua jornada. Paulo precisou mandar ele para passar um tempo pastoreando Coríntios, só que assim, ficar sem Tito era muito complicado para ele, porque Tito era uma presença afetuosa profunda, importante. Então, quando esse amigo leal e companheiro de jornada volta, a sua presença já é consolação. É interessante que ele não diz, Deus me consolou quando Tito chegou
com as notícias, né? Ele diz, Deus me consolou com a chegada de Tito e também com as notícias, né? Mas a presença é consolação. Certamente, muitas vezes a gente chega aqui nos nossos encontros e nas nossas celebrações completamente abalados, completamente enfraquecidos, completamente necessitados espiritualmente de uma consolação de Deus, e muitas vezes parece que passou a semana inteira e Deus não se moveu a nos consolar. Mas a presença uns dos outros, ou nessa reunião virtual, ou na reunião presencial, muda tudo e a nossa semana já passa a ser diferente. Há um renovo da parte de Deus com a presença do irmão e da irmã querida. Ser comunidade de fé é ser essa comunidade que vive as contradições todas que a própria comunidade de Corinto viveu, que precisa sair para dar testemunho e fazer a missão, como o apóstolo Paulo saiu e fez, apesar de todas as adversidades, mas que é uma comunidade de gente. Olha, até o apóstolo Paulo vive temores e tremores, e a isso ali poderia traduzir isso numa linguagem psicológica. Não, o que é isso que ele está dizendo? Olha, ele sente conflitos externos e tremores internos. Olha quanto sofrimento mental, sofrimento psíquico esse camarada estava vivendo, que aí a gente poderia pensar os muitos nomes possíveis de processos psíquicos para isso, mas quanto que uma presença afetuosa é curativa, quanto que uma presença de comunhão sincera, de amizade profunda é manifestação do sagrado. Que Deus nos ajude a perceber quem são aqueles que chegam para nós como resposta sua, como presente e dádiva do seu amor. Muito legal, por exemplo, quando Paulo vai falar dos dons espirituais que ele dá à igreja. Ele diz assim, Deus concedeu à igreja apóstolos, mestres, pastores, etc. Aí ele vai dizendo a lista lá, a gente acostumou a dizer o dom de apostolado, o dom do pastoreio. Ele não diz isso, ele concedeu pessoas dom. Ele não concedeu poderes para que... Não, ele concede pessoas dom. Ele concede apóstolos, não é apostolado. Ele concede pastores, não é pastorado. Ele concede mestres, não é a didática. Claro que isso também vem junto, né? Mas é porque é a manifestação do Espírito sempre encarnado. Deus nos ajude a encontrar títulos nos nossos caminhos para nos renovar e nos fortalecer, porque todos nós estamos sujeitos, por mais espirituais que sejamos, a viver abalos e conflitos externos e internos. Que Deus nos ajude a ser sensível o suficiente para observar esses abalos nas pessoas importantes e que nos cercam, para nos fazermos presença curativa e consoladora, sermos títulos na vida dessas pessoas também. Que seja assim na nossa caminhada no dia a dia e que seja assim na nossa caminhada enquanto comunidade. Que cada um seja a presença de cura na vida do outro. Em nome de Jesus. Amém. É isso.